Meus irmãos, a paz do Senhor, irei gravar um vídeo intitulado Cuidado com os falsos obreiros. Para nossa meditação, irei ler São Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 18, que diz o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos adverte fortemente para termos cuidados com os falsos obreiros. Homens que se intitulam de pastor, de bispos, apóstolos, evangelistas, presbíteros, diáconos e etc. E não são realmente nenhum desses obreiros. São homens que se intitulam, eles se fazem obreiros, às vezes até com uma consagração má, uma consagração errada. Segundo a Bíblia, esses homens, seu objetivo é prejudicar o rebanho do Senhor. Estamos atravessando os últimos dias e Jesus nos advertiu e continua nos advertindo sobre esses falsos obreiros. Devemos levar em consideração as advertências do Senhor e termos cuidados para não sermos enganados e defendermos o rebanho do Senhor. Aleluia. Falsos profetas, nós encontramos na leitura que já falamos, lemos, em Mateus 24, versículo 11 e versículo 24, também falam dos falsos obreiros, falsos profetas. Segundo a palavra de Deus, esses obreiros aparecem como cristãos, aparecem como verdadeiros cristãos, mas no fundo não são cristãos. Não são verdadeiros cristãos, nem por menos cristãos. Mas eles se titulam de verdadeiro cristão, os falsos profetas, para poder enganar. Com pastores portadores de credenciais, se apresentam como pastores portando uma credencial para dizer que é um pastor e tentar enganar. Mas ele vem visando enganar o rebanho do Senhor.
e não abençoar o rebanho do Senhor. Precisamos ter cuidado. Enfim, são lobos devoradores de ovelhas, matadores de crentes, são matadores de cristãos, matadores das ovelhas do Senhor, devoradores, com suas doutrinas erradas, com seus falsos discursos. Precisamos ter muito cuidado. Como conhecê-los? Jesus diz que esses tipos de falsos profetas, de falsos obreiros, nós, para conhecê-los, é fácil. É por meio não das mensagens deles, não é por meio do discurso, não é por meio do conhecimento bíblico que eles têm, não é por meio do uso de Deus neles. Não é. Judas Iscariotes foi um avivador da obra, um avivalista. Fez milagres. Mateus capítulo 10, versículo 1, fala claramente. Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para fazer todo tipo de milagres. Judas Iscariotes estava no meio. Mas quem era Judas Iscariotes? Ladrão. Um grande ladrão. Mas estava operando milagres. E essa profecia, esse cumprimento, esse acontecimento se repete no seio da igreja. Nós, pastores, devemos vivermos de olhos abertos. De olhos abertos. E como conhecê-los? Jesus disse que é pelos frutos, por suas práticas, pelo seu comportamento. Se conhece os falsos obreiros dessa maneira. Na década de 70, apareceu aqui no Nordeste um falso missionário. Um falso missionário. Se intitulando um obreiro missionário de um dos países da África. Aqui na Convenção Estadual de Pernambuco. Foi levantada uma oferta para ele. Disse ele que estava construindo a obra, uma igreja. Saindo daqui, fui para o Rio Grande do Norte. Fui bem aceito lá também. E lá Deus usou uma velhinha e descobriu o falso obreiro. Uma velhinha até doente, da mente não era perfeita da sua mente, na igreja. Ela foi que descobriu e disse que ele era um ladrão. E o pastor da época levou em consideração, mandou examiná-lo, os documentos, e ele era um falso profeta. Aí ele confessou toda a sua falsidade. Trouxeram de volta aqui para Recife. Segundo as informações que me chegaram, as autoridades perguntaram ao pastor Leôncio se está usando a memória. O que é o senhor quer faça com esse homem? Ele disse, solte ele, está perdoado. Está perdoado, pode soltá-lo. Homem de Deus é assim, perdoa. Homem de Deus perdoa. Verdadeiro obreiro perdoa. Seu irmão. Verdadeiro obreiro perdoa seu irmão, perdoa seus colegas ministeriais. O verdadeiro obreiro. O verdadeiro profeta perdoa. E precisamos ter muito cuidado nessa avalanche de pregadores que agora não se intitula mais de pregadores, é profeta. Eu sou um verdadeiro profeta, sou profeta do Senhor. Porque eu vou profetizar, agora é assim. Os púlpitos estão cheios
de profeta, entre aspas. Agora é profeta, de toda maneira. Eu vou profetizar. E começa a pregar e diz que está profetizando. Tenhamos cuidado com esses profetas. Tenhamos muito cuidado. Você, meu irmão, você, meu obreiro, meu pastor, meu evangelista, é um pregador da palavra, é um sincero, um obreiro sincero. Quando você for pregar, entregar a mensagem do Senhor, não precisa dizer que é um profeta. Diga não. Quem diz que é você é Deus. É sua vida. É sua mensagem. Não é tanta mensagem, é Deus na sua vida. É seu comportamento, seu testemunho, seus frutos. Não precisa o prezado obreiro se intitular de profeta. A igreja sabe que você é um profeta, sabe que você é um obreiro, sabe que você é um pastor, pregador, sabe que você é um evangelista. Nem tampouco diga, eu vou profetizar. Porque aí você vai, quando diz, eu vou profetizar, você já está dizendo aí, deixando transparecer, que vai falar aquilo que chega da sua mente, o que você preparou. A mensagem é sua. Profecia vem do céu. Quem inspira o homem para pregar a palavra, profetizar é Deus. Não diga não que vou profetizar, porque aí você está desprestigiando o seu título de obreiro. Precisamos ter muito cuidado. A igreja precisa ter cuidado. Aleluia. Mateus 7, 16 a 20 diz assim. Vamos ler o 19 e o 20. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos. Em Filipenses 3 e 2 diz assim. Aos Filipenses 3 e 2. Vamos ler. Vamos ver o que é que Deus tem para nós. Em Filipenses 3 e 2. Resta, irmãos, meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Foi o que Paulo estava dizendo aqui. Avisando aos irmãos de Filipos, orientando a eles, que ele se guardasse dos obreiros cães. Quais os obreiros cães? Por qual motivo? O Espírito Santo orientou a Paulo para tratar esses obreiros de cães. Por quê? Cães, segundo o que Pedro fala em uma de suas cartas, diz que o crente que é fiel e depois abandona Jesus e volta para o mundo, ele está qual o cães que volta ao seu vômito a comer. Deixou o vômito, que é o pecado, veio para Jesus e tornou abandonar Jesus e voltou para o vômito, para o pecado, para a imundícia da carne, do pecado. E por quê? O Espírito Santo encheu o coração de Paulo para intitular esses falsos obreiros de cães. Segundo o versículo, os contextos, e este versículo mesmo, fala bem claro, por quê? Tratando os obreiros que era favorável à circuncisão, aos ritos mosaicos, judaicos. Uma vez que Jesus nos resgatou da lei, esses obreiros queriam outra vez que o povo de Deus voltassem à prática judaica.
a circuncisão. Aí o Espírito Santo, no apóstolo Paulo, trata esse obreiro de cães. Tenhamos cuidados. Porque tudo do Velho Testamento, segundo a Bíblia, tudo do Velho Testamento, Deus deixou como símbolo do Novo Testamento. Hebreu 9, 1 a 25 fala claramente. E capítulo 10, versículo 1. O Velho Testamento, tudo que existia no Velho Testamento já era um símbolo do Novo Testamento. Já falava da vida do Messias e de todo o contexto do Novo Testamento. Aleluia. O Velho Testamento ou o Antigo Testamento, ele deve ser interpretado à luz do Novo. Mas tem igreja por aí que não. Segue os ritos ainda judaicos. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Diz a Bíblia que o fim da lei é Cristo. Bem claro. A lei é santa, mas deve ser interpretada e aceita segundo o Novo Testamento. Tenhamos cuidado. 2 Coríntios 11, 13. Tem uma mensagem para nós. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Falsos apóstolos. A coisa é séria. Estamos atravessando as últimas horas, os últimos momentos para o arrebatamento da igreja. Qualquer momento a igreja está sendo tirada. Qualquer momento. E os falsos obreiros estão espalhados no mundo. Aqui no Brasil tem muitos, são incontáveis. Falsos apóstolos. Na frente de uma entidade religiosa, eu não digo igreja. Igreja é um nome dado ao povo de Deus que significa povo tirado para fora. Fora de quê? Do pecado. Essas igrejas que tem em nome de igreja, mas vivem dentro do pecado, não existe santificação nessas entidades. Não existe santificação. Não existe perdão. Ninguém fala de salvação. Não fala de perdão de pecados. Não fala do céu. Não fala do arrebatamento da igreja. Não fala de condenação eterna. Só fala em dinheiro e saúde. Não é igreja. O objetivo da igreja de Cristo é obedecer, seguir a Cristo para morar no céu. Receber perdão de pecados, abandonar o pecado, viver numa vida mudada de santificação para morar no céu e livrar-se do inferno. E, enquanto está na terra, pregar o evangelho de salvação. Jesus não mandou ninguém andar pregando cura divina, nem prosperidade. Essas duas bênçãos fazem parte. Deus opera tudo isso na vida do cristão, na vida de sua igreja, mas secundariamente. Mas o objetivo da igreja é pregar salvação ao pecador. Em Mateus 15, 7 a 10, nós encontramos, ou seja, Lucas 15, 7 a 10, encontramos 2 versículos claramente explicados, falando para nós que quando um pecador se arrepende do seu pecado, os anjos fazem festa do céu. Quando é bastante um pecador se arrepender de seus pecados.
os anjos fazem festas no céu. Mas você não encontra na Bíblia Jesus dizendo que os anjos fazem festas, se alegram quando um crente pobre enriquece. Nem quando um crente doente é curado. Você não encontra na Bíblia em canto nenhum dela. Mas quando um pecador, é bastante um, crer em Jesus, a festa do céu. Eu vou ler. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas você não encontra em parte nenhuma das escrituras sagradas os anjos se alegrando quando um crente, por pobre que seja, quando enriquece, fica rico, ganha muito dinheiro, compra fazenda, carro importados, avião, e etc. Nada. Você não encontra. Nem quando um crente cristão, por santo que seja, quando está doente, é curado. Você não encontra. Por quê? Porque o objetivo do Evangelho de Jesus é salvar as almas. O objetivo do Evangelho de Jesus é salvar as almas. Não é curar ninguém, nem enriquecer ninguém financeiramente. Tudo isso Jesus faz no Evangelho. Tudo isso, mas secundariamente. Temos cuidado. Esses são os obreiros, seja, falsos apóstolos. Esses são os obreiros exaltados que se julgam iguais aos obreiros que possuem um verdadeiro testemunho de vida e são uns verdadeiros instrumentos nas poderosas mãos de Deus. Falsos apóstolos. Além de não ter as prerrogativas que os verdadeiros obreiros de Deus têm, mas eles se julgam tal, se julga melhor. Se julga melhor. Porque prega bonito, tem o dom de curar, que o dom de cura não diz que a pessoa está salva. Dom de cura não. Não diz que é porque a pessoa é mais santa que outras. Não. É um dom que Deus deu. Ele creu, pediu, orou, Deus deu. Mas não é passaporte para ninguém ir para o céu. Na vinda de Jesus, pode ter os dons que for. Não estando preparado, não buscando a santificação, é deixado para trás. Então, esses são os obreiros, porque tem um uso de Deus. Deus usa ele na cura divinas e operar qualquer outros milagres. Aí se consideram melhor do que os outros irmãos. Melhor do que outros obreiros de outras denominações evangélicas. É um perigo. Segundo de Pedro 2:1, diz assim: Segundo de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. É um caso sério. Falsos doutores. Estes são os falsos ensinadores da palavra de Deus. Porque o homem que tem um dom de ensinar a palavra, a Bíblia o chama de doutor, mestre. Negam a pessoa de Jesus como Salvador dos homens. Que mestre da Bíblia é esse? Que doutor bíblico é esse? Negando
o poder salvífico de Jesus. O poder de salvação, o poder de salvar. Jesus veio do céu à terra para isso. Foi salvar os homens. Mas eles negam. Esses mestres falsos, doutores, negam. Precisamos ter muito cuidado com esses ensinadores, esses doutores se dizem sábios, conhecem as escrituras, mas cujo ensinamento negam o poder de salvação, o poder que Jesus tem para salvar as almas, o sacrifício realizado por Jesus no Calvário. Negam o sacrifício da redenção. É um perigo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos dias que antecedem a iminência do arrebatamento da igreja. E essas qualidades de obreiro estão surgindo de multidões. Multidões. Aleluia. 1 João 4,1 diz assim. Primeira carta de João 4,1. Amado, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele está dizendo aqui, o apóstolo João, avisando a nós, temos cuidados com esses obreiros, esses falsos profetas, que ensinam dizendo que Jesus não era homem, era um espírito, que Jesus não veio em carne. Precisamos ter cuidado. Porque, segundo a Bíblia, ela nos ensina categoricamente em João 1,14. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. E o Verbo se fez carne. Ele aqui, Jesus não disse aqui que foi uma parte do Verbo que se fez carne, e a outra parte veio como Espírito. O Verbo, a palavra todo por completo, se fez carne por completo. Jesus por completo humanizou-se. Era homem perfeitamente. Homem perfeitamente. E a prova que ele era homem perfeitamente, foi necessário o Espírito Santo pousar sobre ele um giro de poder. Capacitá-lo para poder exercer seu ministério. Porque era homem, santo, veio do céu. Veio em carne. Aleluia. Tenhamos cuidado com vários ensinamentos errados, que não provam a veracidade bíblica. Aleluia. Muitos falsos obreiros, meus irmãos, estão espalhados por aí afora. E digo mais a você, que está me ouvindo, às vezes
dentro das igrejas mesmo, que você é membro, onde você serve a Deus. Às vezes, um dos obreiros que você gosta dele conhece, é um falso obreiro. Não ensina a verdadeira mensagem de Deus. Cuidado com esses obreiros, que quando vai pregar, cuidado, meu irmão, você que é obreiro, viu? Seja um diácono, seja um auxiliar, seja um presbítero, seja um evangelista, seja um pastor, seja qual for a sua função que você exerce na casa do Senhor. Tenha cuidado com essa história de quando vai pregar, dizer, Deus está dizendo. Aí entrega a mensagem. Deus está dizendo. Você não é Deus. O que Deus deixou para falar diretamente é a sua palavra escrita. Aqui é Deus. Falando para mim e para você e para a igreja. A sua palavra escrita. Mas quando você usa essa palavra escrita para falar para a igreja, você não é Deus, não. Quem está falando é um homem cristão que obedece a Deus e a sua palavra. Está entregando a mensagem de Deus, falando da palavra de Deus. Falando da palavra de Deus. Você não é Deus, mas Deus está dizendo. Salvo se for uma mensagem profética. Deus usar a tua boca, a minha, aí é outra coisa. Tenhamos cuidado com esse tipo de mensagem. E as igrejas estão, os púlpitos estão cheios, por aí afora, com esse tipo de pregador. Deus está dizendo agora. Você não é Deus não, meu filho. Você é um homem. Aprenda a pregar a palavra de Deus. Vá orar. Vá jejuar. Para Deus te ensinar a falar a palavra. Nós falamos do que é de Deus. Falamos da palavra dele. Que é disso aqui, olha. Nós falamos disto aqui. Você não é Deus. Pare com isso. Isso é falsidade. É mensagem falsa. Quando você abre a boca e diz, Deus está dizendo, você está entregando mensagem falsa. Porque você não é Deus. Diga assim à igreja, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo assim. Aí você explica. Ser sincero. Não queira alegrar a igreja com assuntos falsos. Tenhamos cuidado. O Novo Testamento está repleto de advertência para a igreja, para nós, sobre os falsos obreiros. Vamos ter cuidado para nós não ser intitulado, considerado, nem achado como falsos obreiros. Vamos ter cuidado. Entendeu, meu pastor, meu obreiro? Você que está me ouvindo. Entendeu o que estou falando? Quando você for pregar, diga, irmãos, a palavra de Deus diz assim. Deus fala para você e para mim por meio da sua palavra dessa maneira. Mas nunca diga, Deus está dizendo. Aí você está se colocando no lugar de Deus. É falso. É falsidade. Viu? É falsidade. Não é correto, não. Aleluia. Meus irmãos, meu Deus, te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade que me deste para eu transmitir a tua palavra às tuas ovelhas. Entrega esses vídeos, essas mensagens na mão de tuas ovelhas queridas,
por quem sofreste e morreste. Em nome de Jesus. Amém.